Olá, senhoras e senhores. Hello, ladies and gentlemen. What a game! Que jogaço entre Al-Ahly do Egito e Monterrey do México na disputa por uma vaga para enfrentar o Verdão nesse Mundial de Clubes. Eu sou Gustavo e eu sou aquele tipo de palmeirense que acredita sempre. E vou aqui pedindo licença para vocês para me sentir realmente como um cronista esportivo e trazer uma citação do saudoso Nelson Rodrigues, que dizia que no futebol o pior cego é aquele que só vê a bola. E apesar das baboseiras que vocês vão se acostumar a me ouvir falar, eu não trago essa citação à toa. Eu trago essa citação por alguns motivos que ficaram aparentes no jogo de hoje. E o primeiro motivo é o seguinte: quem lembra daquele placar de 4-1 para o Al Jazeera diante do AS Piré? E olha agora para esse placar mínimo de 1-0 que o Al-Ahly conseguiu diante do Monterrey do México, vai achar que aquele jogo de 4-1 foi uma exibição muito maior do que essa de 1-0. E aí começa o futebol. Aquela história de achar que o resultado é o que é importante. Quem olha só a bola é o pior cego no futebol. No 0-0 dos 45 minutos iniciais do jogo de hoje, já tinha sido exibido um futebol muito mais brilhante, mais espetacular do que os 4-1 dos 90 minutos inteiros do jogo anterior. Hoje a gente viu um espetáculo de futebol, a superação do time do Al-Ahly, que mesmo sem 10 jogadores que estão com a seleção do Egito, ainda conseguiu apresentar uma entrega tática perfeita. Eu destaco 2 jogadores, o zagueirão Rami Rabia, que foi o xerifão lá atrás, e o meio de campo, atacante, jogava ali pela esquerda, Ali Malou, que cadenciou o jogo. E inclusive foi dele a bela jogada que resultou no belíssimo gol, numa pancada de fora da área do time egípcio. E agora a gente entra num segundo motivo de eu ter citado o Nelson Rodrigues anteriormente. A ideia de se olhar só para o resultado. E agora eu estou dizendo do resultado financeiro da coisa toda. Eu nem imagino os milhões envolvidos na conta da venda dos direitos de imagem, dos direitos esportivos desse campeonato. Mas esse campeonato vai ser mundialmente menos visto do que o campeonato mundial de futebol de areia, né? O beach soccer, por exemplo. O futebol seria o maior espetáculo da Terra se fosse levado um pouco mais a sério pelos cartolas. Por exemplo, como fazem os cartolas da NFL, da NBA ou do MMA. Já o terceiro motivo para eu ter citado o Nelson Rodrigues é o seguinte: senhores comentaristas, ex-jogadores, essas pessoas que têm o microfone na mão e acham que são jornalistas, que acham que conhecem futebol, porque conviveram com aquilo 20, 25 anos, mal treinavam, ia pro dia do jogo bêbado, né? Um abraço aí, craque Neto, grande campeão do Campeonato Paulista e do Campeonato Boliviano. Será que ganhou mais alguma coisa? Ótimo! Não é dele que eu tô falando não, gente. Eu tô falando em geral mesmo da imprensa brasileira, principalmente da imprensa futebolística, que há muito tempo se esqueceu que tem que ser jornalista antes de ser esportista, né? E por que eu tô falando disso? Porque muitos comentaristas, jornalistas esportivos, entre aspas, né, colocavam o Monterrey como favorito para esse campeonato. Seria o campeão mundial Monterrey. Aqueles caras que não acreditam tanto quanto nós, né? E esse também é o motivo para as minhas análises serem após os jogos. O futebol é resolvido em 90 minutos, com um pouquinho de acréscimo, por 11 contra 11, com as substituições, um pouquinho mais, dentro de campo. Antes da bola rolar, pode até existir favorito, mas nenhuma das análises anteriores vale de nada após o apito do árbitro. Serão 90 minutos de futebol, de disputa e de entrega e de espetáculo, onde um time sem seus 10 principais jogadores consegue fazer frente ao favorito e ganhar do favorito e passar para a próxima fase, onde, infelizmente para eles, vão ter que enfrentar um time verde imponente, com Rony Rústico, Dudu, Veiga, o Everton, Gomes, MC Deivinho e o belíssimo capa de revista Breno Lopes. E para não me estender muito nessa análise, trago o quarto e último, pelo que eu me lembro, motivo de eu ter citado o Nelson Rodrigues.
que é a belíssima cobertura que a Rede Bandeirantes de televisão tem feito desse Mundial. A Band abraçou o Palmeiras e nós gostamos. Para começar, aquela versão do hino do Palmeiras cantada por vários ícones da música popular brasileira que são palmeirenses e que deram um show à parte. Que linda versão do maior hino, do hino mais lindo do Brasil. Depois, para continuar com essa identificação com o torcedor palmeirense, e colocam 2 comentaristas ídolos do Palmeiras. Não que sejam os melhores comentaristas, né? Mas são ídolos. Edmundo o Animal e Veloso, que apesar de ter vendido a alma pro diabo, digo, pro craque Neto, ainda é nosso ídolo. E há quanto tempo eu não ouvi uma narração do Ulisses Costa? Elétrica narração igual o jogo, saía faísca de Ulisses para todo lado. E finalizando essa questão da transmissão, o melhor repórter esportivo do Brasil, Fernandinho Fernandes, estava lá acompanhando o jogo. E trouxe a informação de que Abel Ferreira e sua equipe técnica estavam lá no estádio assistindo à exibição de hoje. Bom, eu vou ficando por aqui, espero não ter tomado muito do tempo de vocês. Eu sou Gustavo e eu sou aquele tipo de palmeirense que acredita sempre. Bora lá, Verdão! Um abraço, família Palmeiras! Cena extra após os créditos finais. Queria aqui fazer uma menção honrosa à belíssima monocelha do camisa 14 do Al-Ahly, Hussein El Shattah. Que bela monocelha! Diga não à monocelhofobia!